Fala rapaziada, tudo certo? Quero te convocar para uma missão. Tenho um grande desafio de chegar à meta de 400 inscritos. Estou chegando aos 50% dessa meta. Por isso, se tu tá chegando neste espaço pela primeira vez, peço para que tu te inscreva no canal, curta esse vídeo, me ajude a divulgar esse conteúdo para outros torcedores do Grêmio, beleza? Vamos falar sobre, cara, um assunto muito especial, porque final de semana, cara, fui conhecer o CT do Grêmio e as instalações do nosso tricolor. Fica até o final do vídeo, porque eu tenho muita informação para poder te passar. Quero falar sobre o CT do Grêmio, as reformas, as melhorias. Quero te falar sobre alguns jogadores também que compõem o nosso grupo. Enfim, a resenha vai ser muito boa, então já peço mais uma vez, te inscreve no canal e curte esse vídeo, porque nós estamos aqui para debater o tricolor, beleza? Bom, vamos começar falando sobre o CT. Que papo é esse de CT, Johnny? Qual é que é? Recebi um convite muito especial da assessoria de comunicação do clube, praticamente aí na sexta-feira. Fui convidado pelo Eurico e pela Amanda a estar conhecendo, né, lá no CT mesmo, o presidente Luiz Carvalho, as instalações, as melhorias, as obras que foram feitas sobre a gestão Alberto Guerra. Tá aqui, ó. Recebi todo um estudo dentro lá do CT, recebi números. Cara, recebi essa manta aqui também como um presente aí da assessoria de comunicação. Até vou colocar ela aqui pra gente continuar fazendo esse vídeo. Uma manta bonita pra caramba. E pra quem é do sul aqui sabe que o frio, ele tá medonho, rapaziada. Mas vamos falar do que importa, tá? Bom, hoje um debate que está estabelecido entre o torcedor do Grêmio, principalmente acompanhando o Mundial, é de que o torcedor do Grêmio, ele sonha, logicamente, que em 2029 o Grêmio possa estar disputando o próximo Mundial de Clubes. Mas como é que isso começa? O torcedor está muito focado, às vezes, somente em montar um super time, ganhar a Libertadores e chegar neste Mundial, né? Como que vai ser feita essa construção? Logicamente é sempre um debate, tá? Mas o que que acontece? A oportunidade que eu recebi, que alguns colegas também receberam, de ir até o CT e conhecer a estrutura do local, mostra que de fato o Grêmio está se preparando e se preparando muito bem em relação à estrutura de clube, tá? A gente sabe que o futebol profissional hoje, ele exige profissionais capacitados tanto na parte da área médica, exige um CT de treinamento adequado, afinal de contas, né? Eu nunca gostaria, nunca ouvi e nem quero ouvir algum tipo de comparação do Grêmio com o que era o Fluminense anos atrás. Lembra quando o Muricy Ramalho fez algumas críticas ao CT do Fluminense? Que vergonha para um clube do tamanho, né, como é o Fluminense, né? Então, logicamente, nunca quis e nunca vamos ver o Grêmio passar por esse tipo de situação, porque, olha, cara, que CT de primeiro mundo, tá? Foram investidos muitos recursos, vou te trazer aqui, inclusive, em primeira mão, tá? De acordo com as informações que o clube me passou, mais uma vez te mostrando aqui, tá? Foram investidos, pessoal, aproximadamente 13 milhões de reais dentro do CT. Tá? A gente tem diversas melhorias em relação a processos, em relação à estrutura. Vou te contar um detalhe. A academia dentro do CT, a academia que estava lá anteriormente, era uma academia de 1994, trazida ainda do velho Olímpico, né? O Grêmio conseguiu modernizar essa questão da academia, colocou equipamentos novos, o Grêmio investiu em infraestrutura também na parte de prevenção de lesões. Tu sabia que hoje, por exemplo, existe já um estudo, uma maneira de como que a comissão técnica, no caso o departamento médico, né, assim dizendo, ele consegue prever aproximadamente em qual período que determinado jogador vai ter um índice maior de lesões. Então são situações que o Grêmio sim está se modernizando. E antes que o pessoal fale, mas os caras continuam se machucando. Bom, nós temos que analisar algumas situações. Existem lesões de trauma e existem lesões musculares. Um dado interessante que eu tenho para ti é o seguinte. De acordo com esses dados, a taxa de recuperação dos jogadores, a disponibilidade dos jogadores em estarem disponíveis para a comissão técnica, ela tem aumentado gradativamente. Temos aqui o número de 78%, passamos para 82%, e no ano passado, mesmo com toda aquela situação de enchente, temos aqui 87% de disponibilidade.
Tem um caso muito interessante que a gente pode aqui salientar, tem 2 casos aqui, tá? Primeiro é o caso do Wagner Leonardo, que a previsão de retorno é de 3 semanas, e ele retornou em 10 dias. Então, né, existem exemplos, existem dados aqui que nos mostram que, em termos de estrutura, o Grêmio hoje continua sendo um clube de primeiro mundo. Existem melhorias que vão ser feitas ao longo do tempo, mas eu digo assim, ó, hoje, em relação ao mercado nacional, cara, o Grêmio está muito bem assistido. Qualquer jogador a nível mundial que possa vir para o Grêmio vai ter a certeza de que terá uma ótima estrutura para que possa se desenvolver. Cara, sensacional, agradeço mais uma vez ao departamento, a assessoria de comunicação do Grêmio, o Eurico, a Amanda, o presidente Guerra, todos que abriram as portas, o Rossato, números profissionais que estiveram presentes nesse sábado lá, nos deram todo o suporte, foram muito esclarecedores. Se a relação com a Arena não é muito boa por questões contratuais, a questão do CT, eu te dou certeza, senhor, está muito bem organizado. Bom, vamos falar sobre alguns jogadores. Eu, logicamente, fui convidado para conhecer a estrutura do CT. Não fui convidado para ir lá e ficar perguntando sobre jogadores e respeitei muito o propósito e o objetivo do convite. Então não fiquei lá especulando quem vai vir, quem não vai vir. Não, aproveitei, né, a situação para conhecer a estrutura. Mas logicamente que a gente conversa com alguns profissionais, conversei com o Rossato, um cara que foi muito aberto, muito tranquilo, trocamos várias ideias de futebol e falamos apenas sobre jogadores que estão ali. Né? Posso trazer para vocês que conversei com ele aqui, ele foi muito tranquilo em relação à situação do Arezzo. Tá? Questionei ele, o cara é novo, vamos dar uma oportunidade, vamos colocar pra jogar. E ele é adepto da minha ideia também. Ele acha que o Arezzo é um jogador, é um ativo do clube. Se não chegar uma proposta seja interessante, porque ele vai ficar aí, vai treinar e vai jogar. E tá certo, tem que ser assim. É um ativo do clube. O Penharol não empresta ninguém pro Grêmio. Então a gente não tem que fazer, não tem que ser mamãe de ninguém não. E tá certo o Rossato em relação ao Arezzo, inclusive vai ser titular a princípio amanhã. Tá? Carbajo, outro jogador. Conversamos sobre as características do Carbajo, jogador que faz parte sim dos planos, tem uma característica diferente, é um bom jogador, vai ser reintegrado, vai receber a oportunidade, se for bem, vai jogar. Então, e o Adrielson, né? O Adrielson, falando sobre zagueiros e tudo mais, uma carta totalmente fora do baralho e fecho muito com o Rossato em relação à análise que ele fez desse jogador. Né? E é mais ou menos isso aí, torcedor. Em relação a jogadores, como eu falei para vocês, respeitei muito o qual o convite me foi, né, estabelecido. Conheci a estrutura e não fiquei apurriando os caras para saber sobre reforços, tá bom? Mas digo para vocês, o Grêmio, dentro do departamento de estrutura e CT, está muito bem alicerçado, tá bom? O que tu achou do conteúdo? Peço para que tu também me siga no Instagram. Postei algumas fotos do CT no meu Instagram lá e te convido a fazer parte deste canal. Valeu? Tamo junto aí, vamos tricolor e amanhã temos a Recopa e estaremos na arena.